O que nós vamos falar hoje? Sobre um livro de Feng Shui que eu já indiquei aqui para vocês. O nome do livro é Arrume a Sua Bagunça com o Feng Shui. É esse livro aqui. Gente, é fantástico esse livro. Ele te dá as noções bem claras do que é o Feng Shui e como você vai aplicar de uma maneira muito simples. Eu quero hoje pegar 2 capítulos aqui desse livro aqui e colocar para vocês o que essa moça chamada Karen fala sobre Feng Shui e como que nós podemos trazer todas as ideias que ela tem neste livro, que ela coloca para nós através desse livro, na nossa vida e fazer uma análise, porque às vezes a gente precisa analisar como que a gente está fazendo a nossa vida, como é que nós estamos levando a nossa vida. E quando você começa a aplicar o Feng Shui, você começa a fazer observações, porque a base do Feng Shui é a observação. Você tem que observar a tua casa, porque ela diz muito sobre você. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Ó, aqui no capítulo 7, ela diz assim, o que é exatamente desordem? Porque ela diz assim, arrume a sua bagunça, mas a bagunça promove uma desordem. Ela coloca aqui 4 coisas que são desordem dentro de uma casa. Primeira, coisas que você não usa e de que não gosta. O que é isso, tá? É aquelas coisas que você vai compra, deixa num canto esquecida e ali fica. Fica guardada num canto e tudo mais, ou coisas que às vezes você compra por impulso, chega em casa e já não gosta mais, ou também tem aquelas coisas que você ganhou de alguém e não gosta daquilo. Quando você não gosta de um objeto ou de qualquer coisa, você não usa. E ele vai ficar o quê? Num canto esquecido. Porque quando você realmente gosta de um objeto, você usufrui dele, tá? Coisas que estão desarrumadas ou desorganizadas. Isso é uma desordem. Por quê? O que é desarrumado? Aqui a gente tem que entender muito bem o que é ser organizado, o que é uma organização e o que é uma coisa desarrumada. Então vamos lá. Desarrumado é aquilo que está fora do lugar, tá? Tudo fora do lugar, jogado, você chega, joga aqui, põe uma peça aqui, coloca outra lá, você olha a casa toda, tá toda desarrumada, tá fora de uma organização, tá tudo jogado. E o que é organização ou desorganização? Organização é aquilo onde, que eu já coloquei para vocês, que cada cômodo da nossa casa tem que ter os objetos que pertencem àquele cômodo. Vamos dar o exemplo da cozinha. Cozinha, como vocês já viram aqui, eu falo sobre cozinha, o que deve ter na cozinha ou não, tá? Cozinha é um lugar de nós termos o quê? Os alimentos e os utensílios para transformação desse alimento, né? Quer dizer, panelas, pratos, tudo que a gente precisa para preparar o alimento. Então não é lugar de você guardar documento, não é lugar de você guardar produtos de limpeza, não é um lugar para você guardar remédios, não é um lugar para você guardar maquiagem ou qualquer outro objeto que não seja próprio para produzir alimentos. Então você vai ter lá o quê? Os alimentos, os produtos de temperos e tudo mais, e os utensílios, tá? Louças, talheres, panos de pratos, panos de mesas, o suplá. Isso tudo que produz o quê? Para que você tenha ali para servir o alimento, para arrumar uma mesa, isso daqui. Isso é da cozinha. Então quer dizer, ali você tem uma cozinha que está o quê? Organizada. E daí cada setor da tua cozinha está destinado, setorizado para guardar. Então, essa prateleira aqui é para pratos rasos, essa prateleira é para pratos fundos, aqui é para xícaras, aqui, né? Você não fica tudo misturado, você separa por setores. Então, o que você tem ali? Uma organização. Uma organização que nós aprendemos bem que quando você usa um planejamento, uma logística, né? Um planejamento para facilitar a retirada de um objeto para você
usar no preparo e ficar mais fácil. Quer dizer, se você precisa de um óleo ou do sal, né, para fazer o alimento, que você não tenha que se locomover muito para pegar essas coisas e elas têm que ficar à mão. Quando você precisa de uma colher de pau para mexer o alimento ali que está sendo preparado, que ela esteja à mão. Então, quer dizer, isso tem um planejamento, quer dizer, uma logística dentro da cozinha que qualquer dia eu vou mostrar para vocês como que eu faço, de repente pode inspirar vocês. Mas desarrumada, o que é? É quando eu tô lá na minha cozinha, tirei tudo dos lugares e deixei aquela bagunça, não guardei em lugar nenhum. Então, essa é a diferença de desarrumada e desorganizada. E o que eu mais vejo é o quê? Casas desorganizadas, tudo misturado. Cuide com essa energia do que é próprio daquele local. Eu não vou guardar calcinhas na minha sala, eu não vou guardar cuecas na minha sala, porque não é um local para se guardar isso. Cada canto da casa tem a sua função. É isso que nós temos que começar a pensar agora. Tá? Então, isso são o quê? Desordens. Terceira coisa que ela diz, o que é desordem? Muitas coisas num lugar pequeno. Como assim, Polly? Muita coisa num lugar pequeno, tá? Vamos lá dizer que eu sou daquelas que gosta muito de comprar sapatos. Então, eu tenho muitos pares de sapatos. E assim vou comprando. E a minha casa é pequenininha. E eu começo a colocar, aí já para não amassar o sapato, eu já deixo eles dentro da caixa, né? Lógico, né? Assim você está conservando o teu sapato. Erro. É um erro, gente. Se você tem um espaço pequeno, por que você vai ter tantas coisas? Por que você precisa de tantos sapatos? Ou, isso é só um exemplo, né? Que eu coloquei aqui os sapatos. Por que você precisa de tantos sapatos se você não tem nenhum lugar para guardar esses sapatos? Às vezes as pessoas acham que ter vai suprir certas faltas que nós temos. Nós já vamos chegar lá para ver o que são essas faltas que a Karen fala muito bem aqui nesse livro aqui. Então, muita coisa entulhada num espaçozinho muito pequeno. Lógico, para o excesso, não tem como lidar com o excesso de coisas. Observe se você não está fazendo isso, acumulando certas coisas porque acha bonito e tudo mais. Outro exemplo é aquela dona de casa que acha que precisa ter 50 tipos de copos lá e a família em casa é 2, 3 pessoas. Por que o excesso de copos? São outro exemplo. Por que o excesso de coisas? Nós já vamos entender um pouquinho. E aqui a última coisa que ela diz que é desordem, qualquer coisa inacabada. Sabe aquela inspiração que às vezes a gente tem? Eu já passei por isso. E eu acho que você, dona de casa, também já. Vou começar a fazer aquelas coisas de reciclagem, vou fazer os meus artesanatos. E começo a fazer uma peça de artesanato, não termino e deixo ali. Agora vou fazer uma cortina para minha cozinha. Compro tecido e tudo mais, mas nunca me sobra tempo de fazer. Então fica aquela coisa ali. Tá? Agora eu quero arrumar a parede do meu quarto. Começo a passar massa, isso, aquilo, me falta tempo e eu deixo. E assim vai acumulando coisas. E nessas coisas que nunca se termina, são coisas inacabadas. Fica ali os produtos para se fazer, né? Os produtos que se vai utilizar para fazer esse teu projeto ou essa tua obra que você queira ou esse artesanato e fica ali. Isso que o quê? Causa desordem na nossa casa. Mas vamos lá, um ponto bem importante aqui que ela coloca aqui. Sobre quando a gente não termina, tá? As coisas. Coisas com que você não lida na sua casa refletem questões de como você não lida certas coisas na tua vida. Isso que eu acho legal, porque ela pega
a análise do que você faz na tua casa e começa a te dizer o que você não quer lidar na tua vida. E eu já me fiz muitas vezes essa pergunta, porque eu já passei por isso. Começar de fazer uma coisa, não terminar e aquilo ficar pela metade. Muito nessa casa aqui, eu comecei às vezes a fazer uma coisa, pensava em terminar, deixava de lado. Quando eu comecei a estudar Feng Shui e analisar, e depois que eu conheci esse livro aqui, de Feng Shui, há muitos anos atrás, esse livro aqui tá velhinho, gente, de tanto que eu uso e fico refletindo sobre as palavras dela. O que eu, começando uma coisa, não terminando, faço assim na minha vida também e vou deixando para trás. E aquilo vai acumulando, porque acumula, né? Os nossos sentimentos, nossas emoções acumulam. E a gente não acaba nada, a gente não põe um ponto final naquilo. E a gente tem que pôr um ponto final. Senão nós vamos fazer o quê? Vamos carregar todo esse lixo, toda essa desordem dentro de nós. Então vamos começar na nossa casa. Se eu me propus a fazer alguma coisa, eu termino. Para eu ter aquela sensação de bem-estar. Esse livro aqui, gente, é fantástico. Se você tiver a oportunidade de comprar, em qualquer sebo do Brasil se encontra esse livro, tá? Arrume Sua Bagunça com Feng Shui, da Karen. Quando você começa a ler, você começa a entender muitas coisas. O Feng Shui, que as pessoas acham assim, eu tenho que colocar uma peça no que ela... Não é milagre, gente. Eu já falei, Feng Shui não é magia. O Feng Shui vai trazer o quê? O equilíbrio de energias. Quando você setoriza os produtos, os objetos da tua casa, você já está o quê? Colocando energias parecidas, tá? Que nem eu coloquei, da cozinha, energias ali. O quarto, o que deve ter num quarto? O que deve ter numa sala? O que deve ter num banheiro? O que deve ser da área de serviço? E assim vai. Aí alguém pode me dizer, Poliana, e quem mora numa peça só, uma coisa só? Setoriza os cantos daquela peça só. Indiferente, você coloca lá o quê? Você mora numa kitnet, suponhamos, você vai pegar cada canto da tua kitnet e setorizar. Você deve ter um armáriozinho ali para fazer o preparo do teu alimento. Então, aquele armáriozinho pequeno, lógico, daí você não vai fazer o quê? Ter excessos de coisas. Mas naquele teu armáriozinho ali, você vai ter o quê? Alimentos e objetos para preparo de alimento, né? E assim você setoriza aquele ambiente. Ele vai ficar setorizado, separado. Vou fazer um convite aqui para vocês, donas de casas. Se inscreva nesse canal. Esse canal aqui é para nós trocarmos ideias. Se você tiver alguma ideia aí sobre Feng Shui ou quiser me perguntar alguma coisa, fique à vontade. Nós temos aqui os comentários aqui embaixo. Você pode fazer alguma pergunta aqui e eu vou ter um imenso prazer de responder para vocês. E o meu muito obrigada e até o próximo vídeo.